uma aluna. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa semana, uma aluna me perguntou, professora, me ajuda, como é que eu estudo para o Enem para inglês? Eu disse, olha, é o seguinte, estudar para o Enem, para inglês, a prova em inglês é o seguinte, ela só cobra de você leitura e interpretação. Ela não vai pedir para você questões gramaticais, nada disso, é só leitura e interpretação. Porém, não é? Vocês devem saber que para você ler bem um texto em inglês, você precisa de vocabulário. Não adianta você não ter vocabulário algum para fazer uma prova de Enem escolhendo inglês. Então você tem que aumentar o seu vocabulário. Eu já tinha dito isso a vocês algumas vezes, que para aumentar o seu vocabulário você precisa estudar mesmo, fazer leitura, ler textos em inglês. Sei que é difícil, mas você tem que começar a ter o hábito de fazer essas leituras. E leitura de todo tipo de texto, todo gênero textual. Comece fazendo leitura dos textos das últimas provas. Vocês vão perceber que a diversidade de gêneros é grande e, ao mesmo tempo, é algo previsível. Um poema, uma letra de música, um texto falando sobre uma pessoa importante, né? Textos científicos e assim vai, mas são textos pequenos. Então comece fazendo leitura desses textos, comece com um texto pequeno, faça traduções. Se for estudar a letra de uma música, não escolha qualquer música, tem que ser uma música que traga uma mensagem, né? Que transmita uma mensagem, que tenha um determinado conteúdo. Do mesmo modo, se você for ler textos falando sobre pessoas, que não seja qualquer pessoa, que seja uma biografia sobre alguém importante. Mas assim mesmo, não dá para fugir da gramática. Se você quer adquirir vocabulário, você vai fazer sua leitura, vai. Mas de que adianta você ler e não conseguir identificar o que está ali? Então, a gramática ela é essencial se você quer compreender textos. Diferente da nossa língua portuguesa, nós nascemos, sabe, é natural, nós falamos português porque ouvimos as pessoas ao nosso redor falar e nós adquirimos a língua, facilmente nós falamos tudo, nós usamos o presente, do indicativo, do subjuntivo, passado e tanto pretérito que tem por aí, tantos tempos verbais, e nós usamos tudo isso naturalmente. Mas em inglês, como é que a gente vai fazer isso? Né? Em inglês, cada tempo verbal, você tem que saber para que você vai usar. Qual é a situação de comunicação ali? Você quer falar sobre algo que é verdadeiro? Você quer contar algo que aconteceu e acabou? Você quer falar sobre você? Você quer falar sobre algo que aconteceu no passado, mas ainda não acabou? Então, dependendo do seu objetivo de fala, você vai usar um tempo verbal específico. Então, não tem para onde correr, você também tem que estudar tópicos gramaticais. Nós começamos a estudar os tempos presentes, não foi? Eu expliquei para vocês, eu mostrei presente do verbo to be, expliquei também o present continuous, não foi? E estávamos estudando o present simple, presente simples. Então, nós vamos dar continuidade hoje com esses tempos presentes. Além desses três que vocês estão vendo, né, o present simple, o present continuous e o present perfect, tem um outro tempo presente também, que é o present perfect continuous, mas não vou adentrar nele hoje porque ele é um pouco complicado, então vou ficar nesses três que nós já conhecemos, podemos assim dizer. Né? Então vamos começar.
né? Por que é importante você estudar os tempos verbais? The importance of time. Qual a importância do tempo, afinal de contas? O tempo verbal ele vai expressar um tempo, um momento em que um evento ou uma ação aconteceu, não é verdade? Esse tempo e como ele é expresso, ele é importantíssimo para os leitores em inglês. Quem vai ler em inglês precisa saber quando aconteceu, o que esse tempo verbal está expressando. Existem 12 tempos verbais diferentes. Na lição de hoje, nós só vamos ver 3 do present tense. 3 tempos verbais do presente, ok? A começar pelo present simple. O que foi que nós vimos no present simple? Como ele diz, é um presente simples. Você, quando usá-lo, e aí nós temos como exemplo o verbo live, que é o verbo viver ou morar, podem ver, o verbo, a forma verbal dele, a forma básica, não vai alterar, não vai ser alterada quando você usar a primeira pessoa. I live in Belgrade. Se você usar a segunda do singular ou do plural, a forma verbal também não muda. You live in Belgrade. We live in Belgrade. Ou they live in Belgrade. O verbo live não sofreu nenhum tipo de alteração, porque eu estou me referindo a pessoas da primeira pessoa do singular, do plural, ou a segunda pessoa do singular ou do plural. Eu digo, eu moro em Belgrado, ou você mora em Belgrado. Mas, quando o verbo é usado com he, she e it, ele sofre uma alteraçãozinha. Ele vai ter o acréscimo do S, para indicar que é presente simples. He lives, ou she lives, ou it lives in Belgrade. Ele ou ela mora em Belgrado. De um modo geral, os verbos recebem S no presente simples, quando eles são usados com uma terceira pessoa. Estamos falando em pessoa do discurso, mas pode ser pessoa, ser humano, ou pode ser um objeto, que é o caso do pronome it. Quando nós fazemos perguntas no present simple, nós usamos 2 auxiliares, ou melhor, um só. Mas, como ele precisa ser alterado, já que ele vai ser usado com as terceiras pessoas, ele também vai sofrer alteração. Nós temos o do e temos o does. O do, quando ele é usado assim, no present simple, fazendo questions, pergunta, ele não tem tradução. Então, não tente traduzir do I live in Belgrade. Não tente traduzir isso. Ele ali apenas está te mostrando que é uma pergunta no presente simples. Eu estou perguntando, você mora em Belgrado? É verdade isso? Esse fato, ele é verdade ou não? Esse do será usado com primeira pessoa do singular ou plural. Então, do I live in Belgrade or do we live in Belgrade? Ele também vai ser usado com you, que é a segunda pessoa do singular ou do plural. Do you live in Belgrade ou do you live in Belgrade? Que é a mesma coisa, né, gente? E ele também vai ser usado com they, eles ou elas. Do they live in Belgrade? Eles moram em Belgrado? Estou perguntando, quero saber se esse fato, se essa ação é verdadeira ou não. No caso desses pronomes, desse sujeito, eu usei o auxiliar do. Mas quando eu tenho como sujeito da minha frase he, she ou it, ele ou ela singular, nós vamos usar o does. Esse do recebeu S, porque ele é um verbo que termina com O, e o verbo que termina com O, na terceira pessoa do presente simples, ele recebe um ES. Então, does he or she or it live in Belgrade? Ele ou ela mora em Belgrado? Vejam que quando eu afirmei, o verbo recebeu S. He lives in Belgrade. Mas quando eu pergunto, esse S é retirado e digamos que ele é colocado no do, seguindo aquelas regras direitinho. Portanto, do você usa com primeira pessoa do singular e plural, ou segunda do singular e plural, e terceira do plural, enquanto does você vai usar com
as terceiras pessoas do singular. Já quando nós queremos fazer uma frase negativa, nós vamos usar o do e o does, acrescentando o not. Do not. Se eu junto do not, eu tenho don't, que é o que vocês estão vendo aqui. Don't. Se eu junto does com not, eu tenho doesn't, que é o que vocês estão vendo. Essa é a forma curta, é a forma contracta, abreviada dele. Claro que essa forma contracta é mais usada na fala. Dificilmente vai aparecer num texto científico, num texto formal, digamos assim. E do mesmo modo que eu usava o do com aquelas pessoas I, you, we e they, eu vou usar o don't. Só que esse don't agora vem antes do verbo principal. O verbo aí é o live. O don't vem antes dele. Don't live. I don't live. You don't live. Na pergunta, o do, ele antecede o sujeito. Como ele é ali é um auxiliar, vem primeiro o auxiliar na pergunta, qualquer tempo verbal, primeiro o auxiliar, depois o sujeito e o complemento. Na forma negativa, você tem primeiro sujeito, auxiliar e verbo principal. We don't live in Belgrade. O auxiliar vem antes do verbo principal. Com as terceiras pessoas vai ser do mesmo jeito. Você tem o sujeito, he, o auxiliar, doesn't, e o verbo principal, live. He doesn't live in Belgrade. Ele não mora em Belgrado. Entenderam como é, gente? Então, nós temos auxiliares para fazer a forma negativa e a interrogativa. Esses auxiliares, no caso da terceira pessoa, ele vai tomar o lugar do S que nós usamos na afirmação. Aquela regrinha do S só pode ser usada na afirmação, na negação e na pergunta ela some. Vai tudo para o auxiliar. Então, qual é o uso do present simple? We use the present simple to talk about what? Nós usamos o presente simples para falar sobre o quê? Atividades que repetimos regularmente. Nós fazemos todos os dias, é a nossa rotina, é um hábito nosso. No exemplo, veja, my mom and dad always watch my documentaries. Minha mãe e meu pai sempre assistem meus documentários. O verbo aí é watch, assistir. Veio acompanhado do always, que é um advérbio de frequência, para indicar a frequência com que essa ação aí acontece. Então, veja, é algo normal, é algo habitual que faz parte da rotina. O presente simples também pode ser usado para falar sobre permanent situations and states, ou seja, situações ou estados que são permanentes, algo que você não pode mudar. I don't like cheese. Eu não gosto de queijo. Isso é um estado meu, é algo meu que eu não posso mudar. Você não pode mudar o meu gosto. I don't like vegetables. Não gosto de legumes. É uma situação permanente, é algo que não pode ser mudado. O exemplo está negativo, mas também pode ser afirmativo. General truths, o que seriam? São verdades universais. É algo, como diz aquela frase, né? Contra fatos não há argumentos, então é um fato. A doctor works in a hospital. Um médico trabalha no hospital, ou no seu próprio escritório, no seu próprio consultório. Isso é uma verdade, não tem como mudar. Portanto, chamamos de verdade universal. O presente simples, ele geralmente aparece assim, falando sobre situações que são permanentes, verdades universais, ou ações que são rotina, fazem parte da rotina, do nosso hábito. Também é comum aparecerem time adverbials, que são o quê? Esses common time adverbials, são advérbios de frequência. Se eu quero dizer com que frequência eu faço determinada atividade, eu posso usar alguma dessas palavras. Always, que é sempre, often e usually, que significam geralmente, sometimes, às vezes, never, nunca, every day, todo dia, every week, toda semana, every year, todo ano. Vejam que esse every
quer dizer todo, ele pode vir acompanhado não só de dia, mas de qualquer outra palavra. Porque quer dizer que é todo dia, toda manhã, toda tarde, assim por diante. Twice a week, 2 vezes por semana. Once é uma vez, não pode ser once a month, once a week, once a year. Regularly, regularmente. Seldom, raramente. Hardly ever, também, dificilmente. E occasionally, ocasionalmente. O cuidado é onde esses advérbios ficam. Se vocês observarem o primeiro exemplo, ele vem antes do verbo principal. Sujeito, advérbio e verbo principal. Se você tiver o verbo to be na frase, ele vem depois do verbo to be. E acontece de alguns advérbios, como twice a week, virem no final da frase também, ou sometimes. Só revisando aqui as regrinhas, né, para as terceiras pessoas, a regrinha de colocar S. Spelling of verbs in third person. É a grafia dos verbos na terceira pessoa. Eles não recebem S ou IS. Pois então, aqui estão as regras. Quando o verbo terminar com Y, né, tá lá. Y is lost in verbs ending in consonant plus Y. Ou seja, quando você tiver uma consoante mais Y, você tira o Y e yes, fly, flies. Só com as terceiras do singular. Stud, você tem lá consoante D mais Y. Troca o Y por yes, studs. Os demais verbos você só acrescenta S. Works, plays, rides, cuts. São exemplos. Então, trabalho, jogar, andar de patins, de cavalo, moto, cut, cortar. Nós também podemos usar o ES, mas o ES ele só pode ser usado se o verbo terminar com 2 S, terminar com Z, SH, CH, S ou X, como tem aí. Watches, teachers, washes, fixes. Então, nesse caso, porque eles terminaram com essas letras, eles receberam ES na terceira pessoa. Watch é o verbo assistir ou observar. Teach é o verbo ensinar. Wash, lavar. E fix, consertar. ES, where you wouldn't normally expect it. O ES, onde você geralmente não espera, é no O. Ele sim pode aparecer quando você tiver um verbo que termina com O. ES. Do, does. Go, goes. Bem, encerrado aqui o present simple, eu vou colocar um exercício para vocês lá na plataforma do Google Classroom e vocês respondem, tá bom? Dando continuidade, vamos relembrar present continuous, o presente contínuo. Então, o presente contínuo é um tempo verbal, diria composto. Ele é composto por uma locução verbal, porque nós utilizamos 2 verbos. O verbo to be e o verbo principal sempre vai receber o ing. Vejam aí. I am speaking. I'm sorry, isso aí saiu errado. Não era para ter TV aí, não. I am speaking. Eu estou falando. You are watching TV. Você está assistindo TV. He, she, it is reading the newspaper. Ele ou ela está lendo um jornal. We are watching TV. E assim vai. No present continuous você precisa lembrar do verbo to be. Como ele vai ser usado, com quais pessoas, já que ele tem formas diferentes. Então, o am só com a primeira, I am. O are com pessoas do plural e com com you, né? Com pessoas do plural e com o you. E o is, vocês vão usar com as terceiras pessoas do singular. Sabendo disso, já fica fácil, porque o próximo verbo que for usado nesse tempo, você acrescenta o ing, que é o chamado gerúndio. Como ele é composto pelo verbo to be, o present continuous, da mesma forma que você faz a pergunta com o verbo to be, você vai fazer com ele. Que é como?
O verbo to be, ele é colocado no início da frase. Ele muda de posição, porque ele, além de verbo principal, ele também pode ser verbo auxiliar. Então, ele aí, no present continuous, ele é um verbo auxiliar. Portanto, primeiro ele, depois o sujeito ou o pronome, o verbo com o ing e o seu complemento. Isso na pergunta. Am I watching TV? Eu estou assistindo TV. Em português não muda a ordem de nada, né? Só o que nós só sabemos que é uma pergunta por causa da entoação. Mas em inglês há essa alteração. Primeiro auxiliar. Are you watching TV? Você está assistindo TV? Is he crying? Ele está chorando? Então assim, seguimos. Na forma negativa vai ser do mesmo jeito que fazíamos com o verbo to be. Que era como acrescentar not depois do be. Depois de am, depois de are, depois de is. Depois que eu tô falando, gente, é na frente dele, colado ali. I am not. You are not. She is not. É assim que você faz a forma negativa, acrescentando not depois do verbo to be. E é claro, o outro verbo que vem na frente dele tem que receber o ing, porque é present continuous. E todo tempo que for chamado de continuous vai ter ing, vai ter gerúndio. Portanto, como vocês podem ver aí nos exemplos, I am not watching TV. Eu não estou assistindo TV. Não posso abreviar o am e o not. Eu posso abreviar só o am. I'm not. You are not watching TV. Você não está assistindo TV. Eu posso abreviar o are not. Ele fica aren't. He is not watching TV. Ele não está assistindo TV. Eu posso abreviar o is not. Encurtá-lo. Isn't. Ok? Para que nós usamos, né, o present continuous? Ele é usado para falar sobre o quê? Atividades que estão acontecendo no momento da fala. Eu vou descrever algo que está acontecendo agora, no momento que eu estou falando. Veja, a ação começou e ainda está em progresso. The action has begun and it's still in progress. A ação começou, mas ainda está em progresso. Ainda continua. Olha o exemplo grifado. Right now, agora, I am giving a lecture and you are listening. Agora, eu estou dando uma aula e você está ouvindo. Deu para perceber? Está acontecendo agora. Estou dando aula, estou explicando e você está ouvindo. Veio aí o present continuous. Am giving, are listening. Também podemos usar para falar sobre ações que acontecem regularmente, mas por um período limitado de tempo. É uma rotina temporária. A gente só está nessa rotina por um tempo. I'm studying English a lot these days because we are having a test next week. É mais ou menos a nossa situação. Eu estou estudando inglês, eu estou estudando muito inglês esses dias porque eu tenho uma prova, né? Estou tendo uma prova na próxima semana. A tradução, ela não vai ser feita como se fosse usando o gerúndio mesmo. A primeira eu posso dizer, eu estou estudando muito inglês, né? English a lot, esses dias porque esse we are having a test next week é meio que futuro, porque nós vamos ter um teste na próxima semana. Quer dizer, a minha ação aí, ela não é normal estudar muito. Só estou estudando naquele momento porque por um curto período de tempo eu tenho um objetivo. Por isso eu usei o present continuous. Nele são comuns alguns advérbios de tempo, como now, que é agora, at the moment, no momento, at present, no presente, and these days. Qualquer palavra que indique que aquela ação está acontecendo naquele momento vai ser um advérbio de frequência, certo? O spelling, a grafia, como colocar ing. A maioria dos verbos realmente você só acrescenta, a gente já sabe. Aquele que termina com e, ele perde o e quando nós acrescentamos o ing, wing.
phone, phoning, make, making, change, changing. Já aqueles verbos que terminam com 2 S, eles só podem receber um ing. A exceção é do be. Quando o verbo be, quando to be tem que receber ing, eu não posso tirar o E dele. Permanece. Então fica been. E o see, que tem 2 S, só ing. Sim. Verbos que terminam com uma vogal ou uma consoante. Lembram daquele CVC que eu falei para vocês? Bem, lembrem também que esse CVC depende, esse consoante, vogal, consoante, depende muito da sonoridade, do som da palavra, do som de cada letra, e se a palavra é oxítona ou não. Então, normalmente, um verbo que tenha esse conjunto de letras no final, na sua composição, ou ele já seja assim como sit, cut, swim, você tem que repetir a última letra dele para poder colocar o ing. Então, sit, sitting, com 2 T, que é sentar. Cut, cutting, cortando. Swim, nadar, swimming, nadando. Tá? Lembrem, verbos que terminam com consoante, vogal, consoante, mas que não são oxítonas. Você não pode repetir essa última consoante. Já o IE, o que acontece com o verbo que tem IE? Você tira o IE, no lugar dele você coloca um Y, para então acrescentar o ING. Lie, mentir, lying, mentindo. Tie, dar nó, tying, dando nó, amarrando. Agora, se o verbo termina com IE, com YE, aí você já não muda, que é o caso do verbo dye, que é o tingir, pintar o cabelo, digamos assim. Então, ele já tem YE, você não tira o E, nem tira o Y, você apenas acrescenta o ING. Entendido? Alguma dúvida, gente? E como tempo verbal no presente, nós também temos o present perfect, o presente perfeito. Gente, present perfect é um pouquinho assim, eu diria mais complicadinho, né? Sim e não. Depois vocês me dizem. Mas como é formado o present perfect? Nós vamos precisar de um auxiliar, nesse caso será o have ou has, e vamos precisar do particípio passado dos verbos. É nesse ponto em que você tem que saber se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. Porque o particípio dos verbos regulares, ele é feito como o passado, acrescentando ed. Mas o particípio dos verbos irregulares, bem, eles têm outras formas. Portanto, o presente perfeito nós vamos ter have ou has e vamos ter um verbo no particípio passado. O have é a forma verbal, é o auxiliar que vai ser usado com I, you, we e o they. Então, veja o exemplo. I have done the homework. Eu fiz o dever de casa. Esse done é o particípio do verbo do. É o particípio do do. Se vocês olharem lá no final do livro, naquela lista de verbos, vocês vão ver do, infinitivo, forma básica, did, passado simples, e done, passado particípio. É essa a forma que nós vamos usar. You have done. Você fez o exercício de casa. Eu tenho auxiliar have, mas particípio do verbo do. O has, ele vai ser usado com as terceiras pessoas do singular. He, she e it. Com elas nós usamos o has. E o verbo também tem que ir para o particípio. Ele pode ser abreviado. Esse have, ele tem uma forma contracta, que é quando você retira o H e o A e fica só o VE, coloca um apóstrofo no lugar, fica I've, with, you've. E o has, quando é abreviado, fica só o S. Fica lá o pronome he, apóstrofo, S. He's done the homework. Eu sei que aquele S é presente perfeito por causa do verbo que está na frente dele.
que está no particípio. A forma de pergunta no present perfect é simples, porque você já sabe que o auxiliar é have, então você coloca ele no começo, né? Primeiro o auxiliar, have ou has, depois o sujeito e depois o verbo no particípio. É assim que você vai fazer a pergunta usando present perfect. Have I done the homework? Eu fiz o dever de casa. Have you done the homework? Você fez o dever de casa? Ou has she done the homework? Ela fez o dever de casa? Primeiro auxiliar, have ou has, pronome ou sujeito e verbo no particípio. O verbo não sai do particípio. Ele foi e ali ele fica. Ele tem que ficar no particípio, minha gente. E na forma negativa, como toda forma negativa se faz em inglês, é acrescentando not. O not vem depois do auxiliar. E quem é o meu auxiliar, gente? Have ou has. Isso aí. Se o auxiliar é have, então depois dele not. Have not. Mais verbo do particípio. O verbo tem que estar no particípio. Se o auxiliar é o has, coloco not na frente do has. Fica has not. E o verbo principal no particípio. Veja aí. I have not done the homework. You have not done the homework. Você não fez o dever de casa. He has not done the homework. Ele não fez o dever de casa. Você deve estar se perguntando, poxa vida, mas a tradução dele é igual ao do passado simples. Explico já já. Eu posso, melhor, tem, como sempre, né? Tem que ter sempre uma forma contracta em inglês. Há formas contractas para o have not e para o has not. Teremos haven't para o have not, hasn't para o has not. Essa é a forma contracta. Lembrem, é informal. E o verbo sempre, mas sempre, minha gente, vai estar no particípio. Sempre. Quando se trata de present perfect. Vamos lá. Vocês perceberam, né, gente, que a tradução dele é igual no passado, porque nós não temos esse tempo em português. Nós temos passado simples e outros passados por aí. Mas esse present perfect, vamos ver. Para que eu vou usar isso em inglês? Em que situação? É qualquer uma? É qualquer passado que eu vou usar? Não é. Olha só. Recent events. Eventos recentes. Eu vou falar sobre algo que é recente. Ele é usado para descrever eventos recentes sem um tempo definido. Gente, presta atenção nisso aí. Present perfect não tem, não há, não existe um tempo definido. Quer dizer, você não sabe quando aconteceu. Você sabe que foi recentemente, né? Sabe que aquela ação foi recente, porque você está vendo ali que não acabou, que continua. Mas você não sabe se foi ontem, antes de ontem, às 2 da manhã, às 3 da manhã, se foi ano passado. O tempo é indefinido, tá certo? Não vai ter data, não vai ter tempo. Será que eu falei ao contrário? Desculpa aí. Vejam, a ideia de tempo ou lugar está na mente do falante. The idea of time or place in the speaker's mind makes the event recent. Então, a ideia de tempo ou lugar na mente do falante é que faz com que o evento seja recente. Quer dizer, se eu estou falando, para mim é recente isso, porque na minha mente foi há pouco tempo. Expressões de tempo que nós podemos ter, advérbios, que indicam isso, é o just, o recently e o lately. Esses 3 advérbios indicam que foi há pouquinho tempo que aconteceu. Pelo menos na minha mente, aqui o que estou falando. Veja só. Just. Eu explico já ele, dou no exemplo. Recently, recentemente. Lately, ultimamente. Olha o exemplo, estão vendo aí a foto, o pessoal está pulando de alegria. Oba! Why are they so happy? Por que eles estão tão felizes? Bem, eles estão felizes, eu estou vendo, está acontecendo. Mas para eles estarem felizes, alguma coisa aconteceu antes, não é? Então veja. They have just won a prize, so they are really pleased. Eles acabaram de ganhar um prêmio. Por isso eles estão tão felizes. They have just won. Have just won. Eles acabaram de ganhar. Tá vendo esse just?
ele indica que a ação acabou de acontecer. Observe, aconteceu há um tempinho atrás, passado, sim, mas eu ainda estou vendo que a ação é presente. Aconteceu no passado, mas ainda continua no presente. They have just won a prize. Eles acabaram de ganhar um presente, por isso estão tão felizes. Won é o particípio do win. Eu tenho lá win, forma básica, won, passado simples, e won também no particípio. Eu tenho auxiliar, have, advérbio just e verbo no particípio, won. Então, por isso. E esse é um dos usos do present perfect, porque a ação é recente. Outro caso é para falar sobre personal experiences, minhas experiências pessoais. Se você quer expressar suas experiências, né, que você já fez na sua vida, se você é uma pessoa bem vivida ou não, né, tudo que você já fez de novo, não, você usa o present perfect. E, de novo, there is not a definite time given. Não há um tempo definido para suas experiências. Tá? Não há um tempo definido para quando aconteceu. Você só está dizendo que você fez. Você já fez e pronto. The time expressions, as expressões de tempo geralmente são ever, e ever aparece em pergunta, fique claro, and never, nunca. Eles são muito usados. Ever é em pergunta, quer dizer já, e never é nunca, mas ele só aparece na forma negativa, sem o not. Olha o exemplo. I have never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Eu disse quando eu fui? Eu disse quando isso aconteceu? Não. O tempo é indefinido. Mas eu estou dizendo, é uma experiência minha. I have never been to Japan. Nunca estive no Japão. Veja, have auxiliar, never depois dele, e o been, que é o particípio de quem? Do be. É o particípio do nosso verbo to be. Outro exemplo. Have you ever been there? Você já esteve lá? Agora eu quero saber de você, da sua experiência de vida. Você já esteve lá no Japão? Have you ever been there? Você já esteve lá? Olha a posição do ever. Você tem auxiliar, sujeito ou pronome, ever, advérbio, já que é pergunta, verbo no particípio e complemento. Ok? Tudo bom? Tudo claro por até agora, gente? Mais usos do present perfect. Gente, ele é usado para expressar uma ação que começou no passado e continua até o presente. Sendo que o período de tempo não acabou. Ainda não acabou. Aquela ação não acabou. Nesse caso, nós vamos usar for and since, com esse sentido, de que começou no passado e ainda não terminou. O for, ele indica um período de tempo, enquanto o since, ele indica o início desse período de tempo. Enquanto o for vai indicar, digamos, uma quantidade, por 2 dias, por 2 horas, o since vai indicar o início desse período. Olha o exemplo. I haven't eaten since yesterday morning. I'm really hungry. Eu não comi desde ontem de manhã. Eu não como desde ontem de manhã. Quando começou? Ontem de manhã. Mas ainda não terminou. I'm really hungry. Eu estou com muita fome. Começou ontem de manhã, mas eu ainda não terminei. Dizer que foi ontem de manhã, ainda não estou dizendo que é tempo, viu? Esse tempo ainda não está terminado. I haven't eaten. Olha aí o haven't, negativo. Eaten, que é o particípio do eat. E o since vem depois dele. Since, desde yesterday morning, ontem de manhã. No outro exemplo, nós já temos o for. I haven't drunk anything for 2 days. Eu não tenho bebido nada por 2 dias. Gente, há 2 dias eu não bebo nada. I'm terribly thirsty. Tô com muita sede. Então, observa. O for está dizendo a quantidade, o período de tempo, 2 dias. Enquanto o since indica o início desse período, do período de tempo. Foi desde ontem de manhã. Eles não vão aparecer sozinhos. Eles vêm acompanhados de uma partícula, né? Alguma expressão de tempo. Mas você percebe claramente. A ação começou no passado,
mas continua até o presente. Vejam as diferenças entre esses dois verbos. Olha só. He has been to London. Ele esteve em Londres. Gente, now he's here. Agora ele está aqui. He can tell you wonderful stories about London. Ele pode te contar histórias maravilhosas sobre Londres. Ele foi, ele voltou. He has been in London for 2 weeks. Ele está em Londres por 2 semanas. He is still in London. Ele ainda está em Londres, porque ele está lá 2 semanas. Eu disse for 2 weeks. Where's Peter? Onde está Peter? He has gone to London. Ele foi para Londres. He's in Italy or on his way to London. Ele está na Itália ou no seu caminho para Londres. Veja, o been, o particípio do verbo to be, quando ele aparece, ele indica que você foi para aquele lugar e você voltou. Já o gone, que é o particípio do go, quando ele é usado, ele indica que a pessoa foi para aquele lugar e não voltou, ou ainda está no meio do caminho, mas a pessoa não retornou. O segundo exemplo, apesar de vir com been, ele nos dá uma expressão de tempo para dizer que ele ainda está lá, que é o for 2 weeks. Entenderam? Questions? The use and meanings of time adverbs. Então vamos aos usos e os significados de cada advérbio de tempo. Already e yet. Não apareceu um exemplo ali para vocês sobre ele, mas vamos vê-lo. Already and yet. Já ou ainda pode ser o significado dele, mas há uma diferença entre os dois. Nós usamos already quando a frase é afirmativa. Eu vou afirmar. I've already seen that film. Eu já vi aquele filme. A pessoa diz, ei, Rose, assiste o filme e tal. Diz, I have seen that film. I have already seen that film. Eu já vi aquele filme. O already indica que já aconteceu, que a ação que está sendo dada ali, ela já aconteceu, ela foi encerrada. I have already seen. Eu já vi. O yet, ele só pode aparecer no final da frase. E, detalhe, se é uma frase negativa ou se é uma pergunta. O yet não aparece em frase afirmativa. Só na negativa e no final. Ou na pergunta, mas também no final. I haven't finished yet. Eu ainda não terminei. Isso significa ainda. Então, quero saber se tal ação se encerrou ou não. Se a pessoa fez, se a pessoa não fez, se o que eu esperava aconteceu ou não. I haven't finished yet. Veja que finished tem ed, porque ele é um verbo regular. E o particípio de verbos regulares é feito com ed. I have already seen that film. Eu já vi aquele filme. O seen é o particípio do verbo see, que é o verbo ver. Vou repetir. Already, só em frases afirmativas, ele vem depois do auxiliar, have ou has. Em seguida vem o verbo no particípio. Yet, só em frases negativas ou em perguntas e sempre no final, lá no finzinho da frase. Muito bem? Since and for. O since vai nos dizer um ponto no tempo, né, de que uma atividade começou. We've been friends since 2003. Nós somos amigos desde 2003. Eu estou dizendo ponto em que aquela atividade, né, em que nós nos tornamos amigos, foi em 2003. O for, ele vai nos falar sobre um período de tempo no qual uma atividade toma, né? Qual é o período de tempo que essa atividade está tomando? We've been friends for 5 years. Nós somos amigos por 5 anos. Gente, há quanto tempo dura a nossa amizade? 5 anos. We've been friends for 5 years. É isso aí. Esses são os advérbios que nós usamos no present perfect. E fica aí para vocês no finalzinho. Eu quero que vocês me respondam essa questão. What's the tense? Qual foi o tempo verbal utilizado em cada uma dessas frases? Tudo bem? Gente, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês.
ou qualquer dúvida, pergunta, mas pergunta mesmo, gente, que eu tô aqui pra isso, viu? Cheirinho, tchau.